Bom, de imediato passamos ao nosso próximo painel, painel que agora vai tratar da visão jurídica do que queremos, do que precisamos, do que teremos em 2018, discutindo o que deve ser alterado na Constituição Federal para que os estados tenham autonomia administrativa e financeira. Permanece na coordenação desta mesa o auditor fiscal Luiz Antônio Bins, da Receita Estadual, ex-presidente do Sindifisco RS. E para falar sobre este tema, convido o jurista Heleno Torres, doutor em Direito e professor da USP. Heleno Torres é professor de Direito Tributário e presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vice-presidente mundial da International Fiscal Association, com sede em Amsterdã, na Holanda, desde janeiro de 2008, livre docente de Direito Tributário na USP, doutor em Direito do Estado, PUC São Paulo, mestre em Direito com distinção e curso de aperfeiçoamento em Direito Tributário Internacional na Universidade Roma La Sapienza. Vice-presidente e membro do Comitê Executivo da International Fiscal Association, membro da Academia Paulista de Direito, membro do Conselho Executivo do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, além de outras importantes associações no Brasil e no exterior. A letrinha está miudinha assim, eu já não estou enxergando bem, mas acho que deu, doutor Heleno Torres, a palavra é sua. Por 30 Bom dia minutos. a todos. Quero, antes de mais nada, saudar os eminentes representantes do Fisco Gaúcho aqui reunidos, agradecer na presença aqui do doutor Bins e do meu querido amigo Abel, que me dirigiu esse importante convite, a satisfação de vir aqui. Peço desculpas não ter chegado antes, ter dado essa surpresa assim em cima da hora, mas um casamento no que tenho que participar hoje, minha cunhada me pedia de chegar mais cedo. Bom, a minha intervenção e os 30 minutos aqui, obviamente é um tempo muito curto para nós percamos tempo, visa justamente a tratar de um tema crucial no que concerne as discussões aqui versadas, que são os aspectos jurídicos desse financiamento. Eu vi atentamente a parte final aqui da exposição do palestrante que me antecedia e pensava exatamente no como estão conectados certos fatores entre a perspectiva de futuro e o passado no nosso constitucionalismo. Desde 95, malograram 5 tentativas de reforma tributária. Aliás, temos aqui um querido amigo que já, quantas vezes, né, André? Já trabalhamos com isso, falamos. E todas elas repletas de esperanças, de ajustes no nosso federalismo fiscal. E malograram por quê? Talvez por falta de vontade política de alguns, mas também pelas dificuldades de encontrar soluções que atendam a todos os anseios das unidades federativas, especialmente nesse encontro difícil entre entidades aparentemente ricas e entidades que hoje já não são tão pobres. E é exatamente nesse particular que eu gostaria de insistir. Nós não temos dúvida alguma, não estaríamos aqui se não fosse por essa razão, que o Estado do Rio Grande do Sul, a exemplo de outros estados da Federação, tem dificuldades financeiras reais que devem ser superadas como condição para prosseguir no seu desenvolvimento. De tal forma que é preciso coincidir tudo isso com um novo modelo de constitucionalismo, porque aquele modelo de financiamento do federalismo da Constituição de 88 foi fundamental, talvez, para superar uma época do nosso constitucionalismo, mas tem-se aí a evidência clara, real, de que ela não é adequada, talvez, para as expectativas do presente e menos ainda
do futuro. Por quê? Pelo excessivo tratamento analítico que a Constituição de 88 deu ao federalismo fiscal. E aqui eu trago aqui uma espécie de decálogo que eu acho que nós poderíamos tratar nessa manhã, rapidamente, para vermos por que essa promessa constitucional ela não se concretiza. Eu entendo que o nosso federalismo cooperativo reclama uma gestão eficiente, não apenas das competências tributárias, e eu acho que em matéria de ICMS não há dúvidas que essas competências têm sido muito bem exercidas, mas o federalismo cooperativo brasileiro, na visão de Machado Horta, é um federalismo cooperativo equilibrado. E aí, aquilo que na Constituição de 1891 foi pensado como um federalismo dual, onde os estados tinham preferência em termos de financiamento sobre a União, o que os constitucionalistas chamam de federalismo centrífugo, porque as unidades periféricas têm preferência no financiamento da unidade em relação à unidade central. Isso, ao longo das constituições de 34, 46 e 67, especialmente, foi passando a um federalismo centrípeto, com uma crescente centralização dos recursos na União. E eu diria que esse federalismo centrípeto, ele ganhou maior evidência, maior força, justamente na Constituição de 88. E a Constituição de 88 o que faz é estabelecer uma distribuição de competências entre os entes federados, ao lado justamente da distribuição de produto arrecadado por participação direta ou participação indireta mediante fundos. Ao lado deste, também, um federalismo tributário horizontal, que permite compensações entre as unidades com alíquotas diferenciadas entre estados ricos ou estados mais pobres. E isso faz ver que a opção constitucional pelo financiamento foi extremamente analítica, a ponto de colocar uma série de desafios que deveriam ser atualizados pelo legislador ordinário. O problema é que o legislador federal é péssimo, de baixíssima qualidade em termos técnicos. O Senado Federal, ele tem obrigações que, lamentavelmente, não as tem cumprido ao longo dos últimos anos. O Congresso Nacional, especialmente o Senado, tem o dever de controlar a qualidade do sistema fiscal brasileiro. Isso não é feito. As discussões sobre alíquotas no âmbito interestadual, eu participei de uma recentemente e, para minha pouca surpresa, confirmou-se apenas o que eu estou a lhes dizer, naquela chamada Guerra dos Portos, não é? Um excesso de verbalismo, mas que resultou na pior escolha possível. E eu diria, resultou numa resolução repleta de inconstitucionalidades, de ponta a ponta, que é justamente aquela resolução número 13. Não é? E o que mostra claramente que o Senado não está preparado adequadamente para as grandes questões de natureza tributária do federalismo. Mas deveria estar. Não é? A discussão sobre o Fundo de Participação dos Estados, que resultou também em um péssimo resultado, retornando aos mesmos critérios que está no Código Tributário Nacional, uma lei de 65, que foi repristinada, irresponsavelmente repristinada, porque aqueles critérios já não podem ser atendidos nos dias de hoje. Não tem mais sentido você estabelecer para o Fundo de Participação dos Estados critérios que eram úteis ao Brasil de 65. Ao Brasil pós-Jango, que eu lamento profundamente que as reformas de base também não tenham sido feitas. Mas aquele federalismo de 65, que é absolutamente modificado nos dias de hoje, recebe de presente do Congresso Nacional os mesmos critérios para as resoluções de desigualdades regionais do século XXI. Por isso, esse, para mim, seria o primeiro ponto fundamental da nossa discussão, o papel desse federalismo cooperativo. O segundo,
processos e litígios tributários. Eu tenho dados um tanto antigos, talvez no final de 2008, mas, salvo engano, o Estado do Rio Grande do Sul tinha como passivo tributário 15 bilhões, era algo em torno de 15 bilhões de passivo tributário. Não lembro exatamente se era esse número, mas era, em termos percentuais, 40% dos litígios que tramitavam na Justiça Estadual eram de natureza tributária. Isso mostra um grau de litigiosidade enorme e um foco a ser atacado. É no momento de crise que as pessoas têm que gastar dinheiro, não é? Quando a empresa está em crise, recentemente, uma pessoa muito conhecida de todos aqui, Jorge Gerdau, alguém fez uma pergunta da palestra, dizendo, mas o senhor comprou uma empresa tal que estava em dificuldade, depois essa empresa ficou muito rentável, qual foi o segredo? Ele disse, eu passei a remunerar muito bem os executivos e eles começaram a dar retorno para aquela empresa. O momento de crise é hora de gastar dinheiro nas coisas certas. E não há lugar mais adequado que gastar dinheiro do que investir na capacitação dos servidores públicos competentes, responsáveis pelas áreas específicas. Por maior contratação de agentes para a atividade fiscal. E eu não digo isso porque estou aqui diante das pessoas que fazem o fisco gaúcho. Eu digo isso em toda parte, no Brasil inteiro, a todo instante. A redução do aparelhamento do sistema público é indiscutivelmente um problema nesse país. Eu lhes dou, por exemplo, uma fonte, que eu acho uma fonte importantíssima de recursos e pouco explorada, que é o sistema aduaneiro. A tributação aduaneira no país, geralmente os estados não fazem um controle do valor aduaneiro, porque supõem que isso é de responsabilidade integral da administração tributária federal. E eu entendo que não. Eu entendo que este é um interesse compartilhado. E muitas vezes, não sei se acontece isso no Rio Grande do Sul, mas tenho certeza que acontece em outros estados que eu conheço melhor a questão aduaneira, pouquíssimos são os servidores estaduais que atuam no controle do valor aduaneiro de mercadorias, quando ali deveria haver uma mútua assistência intensa, tendo em vista exatamente o crescimento constante e permanente das importações no país. E ali também há uma perda de receita, muitas vezes, porque o valor declarado é um valor baixo, não há um controle segundo os métodos da valoração aduaneira que estão no Tratado de Valoração Aduaneira e, consequentemente, há perda de arrecadação por falta de controle. Mas por que tem perda de arrecadação por falta de controle? Porque não tem quantidade adequada de agentes trabalhando nesse controle de valor aduaneiro nos portos. Por isso que eu acho que, às vezes, os momentos de crise são momentos também de repensar como está o gasto na inteligência fiscal, como está o gasto na educação fiscal, o gasto na implementação de sistemas de informática e, especialmente, o gasto com pessoal de qualidade que possam fazer esses trabalhos de recomposição. Mas eu digo isso também para a questão dos processos e litígios, né? As procuradorias precisam urgente de uma acomodação. Ora, retomando isso para o âmbito constitucional, trazendo isso para o âmbito constitucional, eu nunca deixarei de exaltar uma proposta de legislação que fizemos junto com o ministro Adams, que está em tramitação também no Congresso Nacional e sem resposta, que é justamente uma tentativa de acelerar, de criar agilidade para a recuperação do passivo tributário por meio de uma lei de transação tributária. Se a transação tributária é mais ou menos de interesse de um determinado momento histórico, isso não importa. O que importa é o maior diálogo entre administração e contribuinte, uma maior aproximação para a resolução rápida de controvérsias, para que, muitas vezes, questões superficiais, por vezes até materiais ou meramente formais, impeçam o ingresso de recursos nos cofres públicos. Isso, para mim, é um tema de extrema importância, porque isso corresponde
a essência do que se espera de um fisco de qualidade, que é a resposta imediata da arrecadação através da espontaneidade do cumprimento das obrigações tributárias. Um outro item que eu também julgo, sem dúvida nenhuma, de enorme relevância, é a fiscalização em conformidade com aquilo que nós esperamos que seja, né, um índice importante, uma fiscalização dirigida ao contribuinte e que fortaleça, o que tenha também como missão a educação fiscal. Eu quero dizer aos senhores, talvez seja uma voz pouco não seja uma voz tão comum nesse aspecto aqui, dizer o seguinte: eu sempre, desde quando entrou no texto constitucional o parágrafo 7º do artigo 150, eu celebrei e nunca me pronunciei quanto qualquer inconstitucionalidade da substituição tributária nesse país. Entretanto, nos últimos tempos, a substituição tributária tem sido um instrumento utilizado de uma forma que precisa ser repensada. Eu não diria mais ou menos extinguir, não é isso, nada disso. Eu diria aprimorar, rever, repensar a substituição tributária que tem sido instaurada em diversos segmentos com uma perspectiva de eliminação de sonegação fiscal, e isso está muito bem, mas eu diria que a substituição tributária é ótima, mas não para todos os segmentos como tem sido feito. E eu lhes digo, a substituição tributária está desindustrializando o país. Está prejudicando severamente o comércio internacional brasileiro e está criando polos, sim, de extrema dificuldade de negócios. E esse mecanismo não é um problema do Rio Grande do Sul, é um problema nacional. Basta pensar que, recentemente, no Senado, o senador Armando Monteiro iniciou uma discussão sobre isso, tentando limitar justamente a aplicação da substituição tributária, mas eu lhes digo, numa visão eminentemente jurídica, que antes de os fiscos perderem por restrição esse mecanismo, era melhor, muito melhor, repensar no âmbito do CONFAS uma forma mais adequada de atrair, aproximar o contribuinte do fisco por meio da substituição tributária. A substituição tributária hoje é, sem dúvida nenhuma, um instrumento que traz para as empresas enormes dificuldades de coerência entre as suas necessidades econômicas, as suas situações de caixa, muitas vezes, e o atendimento das obrigações tributárias. Isso é sentido, eu lhes digo, de norte a sul, de empresas médias, empresas grandes, empresas pequenas, todas têm essa reclamação. E é uma pauta, muitas vezes, não se diz pauta fiscal, mas é sim uma pauta fiscal, muitas vezes extremamente dura, com valores muito elevados. E a pergunta é conforme a Constituição esse modelo que está aí? O problema não é o instrumento é conforme a Constituição. A preocupação é saber se o que está aí posto como substituição tributária, se isso não enfrenta dificuldades com a Constituição. Eu acho que nós perdemos muito tempo no Brasil, eu digo isso aqui na presença dos meus amigos Bins, André, doutor Abel, discutindo guerra fiscal. Nós perdemos uma enorme energia com isso. Os fiscos gastaram muitos recursos, tempo, para resolver um problema que era insolúvel do ponto de vista imediato e individual dos estados. Mas a grande resolução da guerra fiscal, ao meu ver, passa pela própria modificação integral da lei complementar número 2475. Era o momento de nós termos aproveitado todo esse esforço do Supremo Tribunal Federal e de todos os demais órgãos para termos repensado a própria lei complementar 2475. Eu talvez não goste muito realmente do critério de unanimidade, acho que seja um critério ruim para o país e que os incentivos fiscais devam ser controlados materialmente e não formalmente, mas para uma passagem desse controle, e não há dúvida que esse também esse é um motivo de sangria do sistema tributário, a adoção
da guerra fiscal por diversos estados, é uma sangria, sem dúvida nenhuma. Nós vimos aqui a saída da empresa Ford, por exemplo, de seu deslocamento para a Bahia, como também de outras plantas da Chevrolet, etc., em outros momentos, unicamente por atrações de interesses isolados e de cunho tributário. Ora, a resolução, e eu não preciso ficar aqui falando de artigos, estou aqui à frente das pessoas mais qualificadas em matéria tributária, não teria essa pretensão nenhuma, eu só estou apontando, e quero fazer isso de uma forma muito humilde, pontos que eu acho que, esse especialmente, eu acho que nós gastamos uma energia tremenda, o universo jurídico, econômico, etc., com a solução da guerra fiscal, e que ela não vem por mudança à Constituição, ela não depende absolutamente só de propostas individuais dos estados, depende sim de uma reforma integral daquela Lei 2475, que é péssima, já é superada, uma lei do regime militar que não tinha outra função senão subjugar os estados à vontade da União, pelo menos naquele momento, não hoje, mas pelo menos naquele momento era esse o propósito, porque os secretários dos estados estavam como que subordinados a um comitê presidido pelo ministro da Fazenda. Quem diria não na frente do ministro da Fazenda quando todos os governadores eram indicados pela presidência da República? Então, é óbvio que essa lei não serve mais ao país e isso deveria passar por um grande acordo nacional dos estados. E se tivesse sido essa vontade, certamente estaríamos melhores. Revisão de dívidas. Conforme a Constituição do país, o equilíbrio orçamentário não existe. Olha, eu vou contar a história do equilíbrio orçamentário no país. Só a Constituição de 67 trouxe uma regra que dizia que o Estado tinha que fazer partidas dobradas. A receita tinha que ser igual à despesa. A emenda de 61, a emenda número 1, cortou isso. A emenda Passos Porto passou longe disso. A Constituição de 88 fala de economicidade, fala de princípios relativos à legitimidade da despesa, mas nunca equilíbrio orçamentário. Aí vem os neoliberais do final, quero final porque já estava nos estertores, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, no final, tinham que dar uma satisfação à sociedade, depois de gastarem a rodo e venderem praticamente todas as empresas nacionais, aí saem com uma solução que é ótima para a Dinamarca, que é ótima para a Bélgica, mas que não funciona para o Brasil, que é uma lei de responsabilidade fiscal que cria algo inconstitucional, que é o equilíbrio orçamentário. Equilíbrio orçamentário eu não sou contra, eu não sou a favor de gastanças, óbvio, jamais estaria aqui à frente dos senhores dizendo que o Estado ele pode gastar ilimitadamente. Não. Há um equilíbrio orçamentário responsável, que é o equilíbrio orçamentário dinâmico, ao longo de períodos, onde você, ao longo de certos períodos históricos, obviamente o Estado tem que ter permanentemente esse alvo. Qual é a realidade? 87% dos municípios não conseguem fechar o tal equilíbrio orçamentário. 87%. 17 estados não conseguem fechar o equilíbrio orçamentário propalado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí? E aí? Vamos mandar para a cadeia todos os governadores e prefeitos? Porque não conseguem? O que é que rege o sistema jurídico brasileiro? A Constituição ou as partidas dobradas da contabilidade? Nós temos uma Constituição a cumprir, e esta Constituição de um Estado social e democrático de direito estabelece no artigo 3º como objetivo do Estado a eliminação das desigualdades regionais. Estabelece como propósito central desse constitucionalismo a autonomia, sem dúvida nenhuma, dos estados, mas o equilíbrio do financiamento desses estados, e não o equilíbrio orçamentário. Então, eu tenho que realizar desenvolvimento. Contem os senhores, hoje não precisa mais esforço para isso, né? Basta lá no Google, no texto da Constituição, ponham desenvolvimento, para ver quantas vezes essa palavra aparece na Constituição.
inúmeros os artigos que dizem sobre o papel desenvolvimentista que o Estado tem que cumprir. Como um Estado pode cumprir desenvolvimento patrulhado por uma lei que sucessivamente não consegue se efetivar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é importante, importantíssima, não tenho a menor dúvida que a responsabilidade fiscal é fundamental. E, pelo amor de Deus, não digam por aí que eu disse que a irresponsabilidade fiscal é uma demanda constitucional. Jamais. A responsabilidade fiscal tem que ser excessiva, rigorosa, permanente, pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas, por todos aqueles que têm um papel de controle. Mas acontece que a lei de responsabilidade fiscal é direito objetivo. E o direito objetivo tem que ser atualizado no tempo. Aquela não é a lei perfeita, a lei das leis, não é texto constitucional, aquilo é uma lei. Por isso, senhores, não tem mais sentido o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não tem mais sentido o artigo 35, que traz um garrote para impedir, por exemplo, mudança de taxa de juros. Mudança de taxa de juros não é operação de crédito. Por que não pode se alterar a taxa de juro? Quem disse isso? Sequer essa lei, que eu entendo retrógrada, consegue dizê-lo. Taxa de juro pode ser renegociada, sim. O que não pode é a União abrir mão do dinheiro que emprestou. Isso não. Mas dizer que a União não pode... Ora, tenha santa paciência. E eu examinei isso a miúde em um recente parecer que fiz para um dos estados da federação, exatamente nessa linha. E estava tão convencido disso que esse Estado está, pelo menos, em vias salvo engano, ou se já concluiu, que um dos pecados do parecerista é que ele não sabe o que acontece com o seu trabalho. Dá o trabalho, termina o trabalho, ele vai embora, você não sabe o que aconteceu. Mas as últimas notícias que eu fui colhendo pelos jornais é que estava em via de ser revisto esse contrato. A única peculiaridade é que era um contrato firmado em 97, portanto, anterior à própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas não importa. Índice de juros, e essa era a minha conclusão, não está em nenhuma forma equivalente, não tem nenhuma equivalência com operação de crédito, inclusive o próprio artigo 37, que fala das equivalências, não o diz. Por isso, eu acho que é preciso repensar a própria Lei de Responsabilidade Fiscal e interpretá-la com mais responsabilidade, em conformidade com as necessidades. É extorsão a aplicação de taxas de 10% em juros ao ano, como tem em alguns contratos 12%, quando outros aparecem 6% de juros. Ou seja, a União saiu cobrando juros conforme seus interesses episódicos, políticos, de favorecimento para A, para B, para C. Isso no passado. O que importa é o seguinte: é possível ajustar as taxas de juros às taxas reais? Eu entendo perfeitamente que sim. E nada fere o malfadado 35 ou 37 ou o artigo 29 dessa legislação. Por fim, eu quero ressaltar, e volto ao Fundo de Participação dos Estados. É urgente que o Estado do Rio Grande do Sul, eu gosto muito do hino do Rio Grande do Sul, quando diz que sejam nossas façanhas, né, modelo a toda a terra, haja entusiasmo, né? Mas eu também sou leonino e gosto disso, né? Eu gosto eu acho que tem que ser feito. Se os senhores estão entendendo que 2018 tem que ter um Rio Grande do Sul melhor, eu diria que o Brasil inteiro tem que estar melhor. E para estar melhor, é fundamental que juridicamente os senhores também pensem em grandes reformas. A principal reforma que tem que vir é a mudança do Fundo de Participação dos Estados. Nós temos... O contribuinte brasileiro está sufocado. É muito difícil você mexer com as competências, Bins. Você imagine, nós temos uma previsão para 2014 de 5 trilhões e 200 bilhões, né, como PIB nacional. Mas são 2 trilhões e 300 bilhões o orçamento da União. Não é? Nesse orçamento da União estão os fundos de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, todas as demais transferências indiretas que temos a cumprir. Ora, o Estado tem que, quanto melhor e mais aperfeiçoado for o mecanismo de participação dos estados, melhor será essa distribuição. Se que isso aumente 30, 40 bilhões para o Estado, isso já é algo relevante. 30, 40 bilhões, 5, 10 bilhões para o Estado, isso é algo relevante pelo qual vale a pena lutar. Isso no tempo
você põe 4, 5 anos, você faz mudanças relevantes. Estradas, escolas e outros equipamentos, né, da infraestrutura. Então, eu entendo que o Fundo de Participação do Estado é algo a ser atacado, sim. No que concerne a outro aspecto que eu acho que os senhores têm que avançar fortemente, porque os estados estão perdendo a receita nisso, é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. As doações nunca foram tão praticadas no Brasil, de várias formas, né? Eu, particularmente, sou contra que doações para entidades filantrópicas sejam tributadas, até porque há imunidade tributária, não obstante alguns estados cumprirem isso. Mas, já encerrando minha exposição, eu gostaria de ressaltar que aumentar a troca de informações e a mútua assistência, como tem sido feito, inclusive com financiamentos do Banco Mundial e tudo mais, o que nos presta uma grande e relevante contribuição, sem dúvida nenhuma, isso pode justificar o aprimoramento da tributação do ITCMD. E vejam quão grande é o desinteresse por isso, que até hoje a lei complementar que deveria ter vindo para dizer sobre os critérios interestaduais, etc., relativos ao ITCMD, nunca veio. Nunca veio essa lei. Por falta de vontade de quem? A União não vai querer ter interesse nenhum em legislar sobre isso, mas os estados têm que ser os grandes motivadores, com uma proposta consistente para avançar e melhorar essa arrecadação. Nós não podemos simplesmente olhar para o ITCMD e dizer, isso tem uma arrecadação baixa, deixa para lá. Não. Pelo contrário, é razão aí de Estado buscar a melhoria desse índice para um volume de arrecadação maior. Por isso que eu entendo, e no encerramento da minha exposição, quero dizer o seguinte, agradecer ao meu querido amigo Abel, e com uma mensagem que eu, sinceramente, valeria publicar em capa de jornal, uma mensagem de comprometimento com o fisco gaúcho, belíssima, dizer o seguinte: nós temos uma Constituição que é uma Constituição que nos orgulha, que nos causa realmente grande entusiasmo cumpri-la. Mas eu acredito que não é a reforma tributária que vai mudar esse sistema tributário nacional. O que vai mudar esse sistema tributário nacional e o sistema de participação no produto da arrecadação é exatamente essa atitude de repensar o papel da lei complementar, repensar a relação entre os estados e, mais ainda, criar meios para que o financiamento público veja as necessidades atuais, circunstantes, mas também respeite a visão intergeracional, porque, afinal de contas, as obras de infraestrutura, as necessidades de infraestrutura e de qualificação das melhorias do hoje vão servir para as gerações futuras. E é impossível fazer algo com um orçamento engessado e sem espaço para essa disponibilidade. Por isso que eu celebro e fecho, dizendo que celebro uma proposta que mencionou o doutor Abel, quanto à possibilidade de reservar um percentual voltado e destinado do orçamento, né, voltado e destinado para essas finalidades. Desde que isso, claro, tem os problemas de afetação à educação, saúde. Obviamente, a gente tem que encontrar criativamente fontes que possam garantir que essa separação não traga essa afetação. E esse é o grande, sem dúvida, desafio de todos nós. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Heleno Torres. Eu convido o doutor Luiz Antônio Bins a fazer a entrega do nosso gauchito para o nosso palestrante. Eu queria inicialmente agradecer primeiro as nossas entidades, né, pela realização do 15º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, agradecer a participação do professor Heleno Torres, nosso dileto amigo há bastante tempo, em especial nesses momentos que possibilitam se discutir questões ligadas à fiscalidade e à tributação, né. Acho que importante esse painel que nos possibilitou ter uma visão jurídica do que é importante para que se possa buscar uma autonomia das unidades federadas, em especial no nosso caso dos estados, e a República, assim como a própria autonomia dos entes federativos, eles não existem por si só, eles são nada mais, nada menos do que
uma forma de viabilizar os direitos individuais, a dignidade da pessoa humana, que estão previstos como grandes molas propulsoras do nosso ordenamento jurídico, da nossa ordem social. O professor Heleno Torres aqui enfocou aspectos relevantes. A gente pode citar a questão do federalismo, e aqui pode-se fazer uma retrospectiva. A nossa Constituição Cidadã, que antes da sua vigência tinha uma concentração da receita líquida disponível da ordem de 60% nas mãos da União. Após a sua implementação em 1989, essa concentração reduziu para 55%, e hoje, passados 25 anos, nós temos novamente uma concentração de 60% da receita líquida disponível nas mãos da União. É por isso que estados e municípios se encontram cada vez mais numa situação de penúria. E é isso que tem que ser mudado através da rediscussão do Pacto Federativo, através da rediscussão das questões da dívida, como foi colocado, tanto pelo professor Heleno como pelos nossos palestrantes anteriores. E na dívida, talvez, que seja mais danoso, o que seja pior em relação a tudo isso, afora as dificuldades que isso traz para estados e em especial para as capitais também, é quando se compara o tratamento que a União dá aos entes federados, aos entes subnacionais, estados e municípios, em relação ao capital privado, né? As condições de empréstimo nessa dívida são muito mais onerosas e danosas aos entes subfederados do que aqueles recursos que são, via de regra, entregues, em especial, através do BNDES, para a iniciativa privada. A própria questão da guerra fiscal, da dificuldade de se construir, no âmbito do ICMS, os consensos. Então, uma série de questões trazidas pelo professor Heleno, que demonstram, primeiro, que é possível, sim, se construir e se encontrar alternativas para se construir estados mais fortes e que possibilitem se trazer para o nosso povo um nível de desenvolvimento socioeconômico mais importante e mais relevante. Então, queremos agradecer a participação do professor Heleno, sempre uma satisfação poder participar de embates com o professor Heleno, e queria entregar então para ele o certificado pela sua participação, bem como o mimo das nossas entidades, nosso troféu Gauchito.